Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite da PUC. Eu sou muito grato a poder conhecer, 17 anos depois, reconhecer Porto Alegre e vim aqui falar um pouco da minha experiência. Eu vim aqui como estudante, foi meu primeiro semestre da graduação, eu vim para cá no encontro de estudantes, estou voltando agora num outro ponto da curva, já como profissional e para debater algumas experiências. Então, desde que eu me formei em 2003, eu abri um escritório que chama Rua Arquitetos, junto com o meu sócio, e tem uma pequena trajetória que está relacionada com a questão de favelas e o Rio de Janeiro. Então, eu chamei essa apresentação de pontos de contato em experiências periféricas. Eu peguei emprestado um tema de uma outra fala que eu tinha feito a partir de mais experiências em favela, mas acho que continua valendo a mesma questão, que pelo menos é a questão para a gente lá no escritório, que é como promover contato, né? Essa imagem é uma imagem, isso é em Dharavi, na Índia, isso aqui é em Rio das Pedras, na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade. Eles não são muito diferentes se você passar para... Então, isso é um processo que não é nosso, isso é um processo geral que está relacionado aí nesse mapa a gente vê muito claramente que está relacionado a um sul, que está relacionado a colônias, que está relacionado a uma história que a gente conhece, mas que também está relacionado a, hoje em dia, uma mancha de crescimento econômico. No nosso caso, esse mapa já poderia estar um pouco sendo revisto, porque esse mapa é de 2012, mas segue sendo, se você pega os BRICS, eles coincidem com essa grande zona favelizada e que se tende a esse processo de autoconstrução ser incentivado por esse processo. E aí a gente cruza isso com um evento, fazendo um cruzamento meio radical aqui, mas no nosso caso ele é radical mesmo. Então a gente é visitado no meio desse processo de crescimento e desenvolvimento acelerado do Rio de Janeiro por mega eventos que estão muito relacionados à imagem e a esses cartões postais da cidade, onde muitas das favelas estão localizadas. Esse é o mapa do Rio de Janeiro. Esse é o mapa de densidade do Rio de Janeiro. Aquela região mais escura é o centro da cidade, aquela ilha no lado superior direito, aquilo ali é a Ilha do Governador, onde tem o aeroporto, logo ao lado tem a Ilha do Fundão, onde é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, toda essa parte cinza mais escura é a zona norte da cidade, não é a zona mais rica da cidade, é a zona mais densa. Quer dizer, é a zona mais ocupada e espalhada da cidade, a zona mais densa é o centro. Eu trago essa imagem para mostrar aonde estão as favelas em relação a essa densidade. Muitas estão nessa região, na parte da direita do mapa, mas muitas outras tantas estão na zona oeste da cidade, num vetor de crescimento muito próximo de um novo porto que está sendo construído, que é o Porto de Sepetiba, nessa segunda baía. Aquela baía da superior direita, a Baía de Guanabara, essa é a Baía de Sepetiba. E aqui, onde é que foram colocados os equipamentos olímpicos? Espalhados, longe do centro, de maneira geral, e dois deles, um na zona norte, que é aquele mais ao centro de todos, que eu acredito ser ainda um ponto bem localizado, e outros dois mais à esquerda, muito afastados do centro da cidade e muito próximo de zonas de desenvolvimento imobiliário da cidade. Essas são as principais linhas de transporte da cidade e essas são as linhas propostas. Então, isso vamos dizer, é o nosso legado. Através dessas linhas de transporte, a cidade vai ter seus corredores. Foi eleito corredor de ônibus, como sendo a partir de um modelo colombiano que chegou aqui. Analisaram o custo, por exemplo, colombiano depois de Curitiba. Parece ser o melhor custo-benefício, se você coloca o tempo na equação, imediatismo, e aí essas linhas vão trazer um desenvolvimento para pelo menos 3 lados, pelo que a gente está vendo, e, sobretudo para esse lado à esquerda. Então, no momento onde os arquitetos estão todos em uníssono dizendo que a cidade tem que se concentrar, a gente tem que ocupar os vazios do centro, as ações, e o próprio poder público falando isso no Rio de Janeiro,
existe uma certa ambiguidade e as ações, de fato, vão numa direção de espraiamento, numa direção de conquista de novas terras e viabilização de novas terras. Mas, coincidentemente ou não, essas linhas elas também levam para as zonas de grande concentração de favelas também na cidade do Rio de Janeiro, aquelas mais à esquerda, próximas do Porto Sepetiba. Isso é uma sobreposição dos mapas, que mostra isso que eu estou falando, essas linhas amarelas que estão aí, elas também, ao mesmo tempo que vão trazer um novo tempo de deslocamento de muita gente para o trabalho, isso é fantástico, elas também vão aumentar e vão promover desenvolvimento em áreas que não estão preparadas para isso. Então, isso significa custos e planejamento inexistente que vai ter que ser feito ou não vai ser feito de maneira nenhuma e vai criar novas favelas. E aí, o contexto onde isso se insere é um contexto que, para a gente, é muito fértil, que é essa questão da construção, da autoconstrução no Rio de Janeiro. As pessoas constroem em qualquer lugar com uma intensidade muito grande. Uma vez eu vi um professor da Universidade de Colômbia falando, não sei como é que o mundo olha para essas favelas e se espanta ou denigre isso de alguma maneira. Eu vejo aqui uma grande concentração de inventividade, porque para o sujeito chegar a 100 metros de altura, carregar material lá para cima e conseguir botar uma casa sem conhecimento técnico específico, em pé, e essa casa não cair e ficar lá por 2, 3 gerações, num clima tropical, antes de mais nada, a gente tem que discutir a inventividade desse povo. Mas legal, é uma visão externa, mas é uma visão externa para a gente também escutar. E isso representa bastante coisa no Rio de Janeiro. A gente sabe que 30%, cerca de 30% do território é favelizado, então a gente está falando aí de 1,5 milhão de pessoas, e essas pessoas cada vez mais reinvestem na construção e na reconstrução à medida que elas vão aumentando seus salários e seu poder de compra, além das televisões e dos grandes equipamentos que a gente vê dentro das casas. Isso aqui é um estudo, uma pesquisa que a gente fez dentro do escritório, que foi para voltar no mesmo ponto anos seguintes, para ver como estaria aquilo. E então, era logo depois de um bota-abaixo que houve no Rio das Pedras, é uma favela na Barra da Tijuca, para abertura de vias e início de um processo de favela-bairro. Aí a gente foi lá, tirou fotos e ficou acompanhando isso. Então, essa casa, reparem na casa cinza à esquerda, ela já ganha um salão embaixo, um acréscimo, isso 3 anos depois. Todo esse térreo é novo. Aqui você já não consegue mais reconhecer nem a torre, ela ganha mais um 3º pavimento. A família vai crescendo. Essa favela é uma favela que recebe muita gente ainda, e o mercado dela, por ela estar próximo à Barra da Tijuca, que é uma região nobre, e por ela estar próxima também nessas zonas de investimento público de redes de transporte, ela está próxima ao Parque Olímpico, por exemplo. Então, esse é um exemplo direto do desenvolvimento que vai chegando a partir de políticas públicas continuadas. Exemplo também dessa fertilidade. Olha aqui, uma rua que foi aberta, 3 anos depois, 4 anos depois, ela já estava totalmente regenerada pelas próprias pessoas. As pessoas refizeram todas essas construções. Tudo isso é informal. Tá, ok. Mercado imobiliário informal no Rio de Janeiro, ele é muito intenso, são edifícios que poderiam estar em qualquer parte da cidade e ser feito totalmente à margem da prefeitura. Isso segue um exemplo de Medellín, de um investimento em transporte para trazer essa dignidade, mas que também trazem uma necessidade de planejamento e de ação do Estado que não é feita e que faz com que as favelas se adensem, né? Em Ipanema, um grande e espetacular elevador, um funicular também, Complexo do Alemão, todos devem conhecer, uma rede de teleféricos ligados
ao trem. O alemão, onde foi, onde foi televisionado, né, espetacularizado esse processo de expulsão, de entrada das Forças Armadas e tomada do território pelo Estado. E aí coloca para a gente, assim, soma-se a isso, assim, aquele desafio do contato que eu falava no início, que eu acho que a gente tem muito estigma e a gente precisa romper esse estigma, tem que para além ou no coração da questão urbanística que está colocada na favela, no caso do Rio de Janeiro, a gente entende que tem uma questão de contato entre pessoas que não existe por vários motivos. E aí, assim, o gueto se forma, se reafirma, e acho que isso precisa ser rompido em várias dimensões, em dimensões simbólicas e dimensões físicas. Então, e também na ideia, nas nossas ideias e no nosso papel como arquiteto, o que a gente imagina desse contato entre asfalto e favela. Antigamente era asfalto, menos a favela. Queimava-se favela no Rio de Janeiro, botava todo mundo para fora e expulsava para a Zona Oeste. O capítulo dos anos 90, favela bairro, anos 2000, asfalto com favela, é uma integração. E a gente está, eu imagino, suponho, espero, entrando num processo de asfalto vezes favela. Como é que as coisas se coexistem e se multiplicam? Como é que a cidade do Rio de Janeiro e a sociedade do Rio de Janeiro pode se reconhecer e se catapultar como um todo, a partir desse reconhecimento. Então, o exemplo da favela da Babilônia. Então, esse é um exemplo concreto nosso, que a gente fez uma galeria de arte, foi chamado a fazer uma galeria de arte no Morro da Babilônia, uma das favelas da Zona Sul, fica no Leme, na ponta de Copacabana, uma vista incrível. O cliente, ele tinha uma galeria no Chelsea, ele tinha uma galeria de fotografia brasileira, de artistas brasileiros em Nova York, estava querendo voltar para o Brasil, procurou um espaço e não encontrou, pelo preço que ele podia pagar. E aí ele tinha uma relação já com a Babilônia, porque o filme Orfeu Negro foi filmado na Babilônia, a família dele tinha uma relação pessoal com o diretor, eles participaram desse processo, então aquele lugar participou da vida dele de alguma maneira, então ele foi lá como um primeiro lugar e encontrou uma casa arruinada no alto do morro. A favela tem essa vista e esse ambiente. Eu vou mostrar um pouco das imagens da Babilônia. Ela tem essa condição debruçada no mar, tem bananeiras e micos ainda, tem uma presença verde grande, não é uma favela muito densa, tem cerca de 2.000 pessoas. Tem barracos ainda de 50 anos atrás de taipa, mas também tem toda a imagem que você pode deduzir de uma favela como qualquer outra, umas construções amontoadas, falta de insalubridade de ventilação, mau cheiro. Já teve um favela bairro lá que fez as escadarias, que já melhorou bastante, mas segue sendo uma favela como qualquer outra. E aí isso é um caso das pessoas renovando suas casas. Uma casa de taipa que começa a ter um revestimento de lambri e uma janela de correr de madeira. Você começa a ver nessa favela alguns pontos de um cuidado que você não vê tanto em outras. Escada helicoidal de ferro, isso é uma coisa que você não vê muito frequentemente, porque é difícil de carregar, não é tão barato. E aí ele encontrou essa casa. Era a penúltima casa do morro, lá no alto. Ela tinha uma laje, essas paredes inacabadas, o cara não conseguiu chegar ao final da casa, vendeu. Ela tinha essa escada, tinha esse embasamento, que era a própria pedra que estava aqui, estava cheio de terra. E aí ele ia fazer a casa em cima, já tinha construído a escada e esses tijolos. Essa é a casa ao lado. Essa casa ao lado, depois da reforma, e aí vocês vão entender por que eu trouxe essa imagem. Eu infelizmente não tenho uma imagem, não achei uma imagem dela antes, mas aquilo era tudo tijolo, onde está verde ali era tudo tijolo, tinha uma portinha de madeira. Depois da reforma da galeria,
ela, por coincidência ou não, ou por influência, ele começou a trocar as esquadrias todas por esquadrias de vidro, que algumas, essas é igual à da galeria. Eu fiquei muito feliz com isso. Isso é uma outra casa também no morro que já está se transformando, né? O cara pintou as janelas e tal. Então, isso são exemplos desse processo de renovação ou de cuidado. Isso foi o primeiro desenho para a galeria. Esse foi o segundo. Essa caixa vermelha é o espaço expositivo, então é onde era propriamente dito aquelas paredes que vocês viram até a metade, elas estão aí. Aí eu desmontei as paredes e construí, acertei uma pontinha que tinha ali em cima, sobre a pedra, para fazer um trapézio e usei os tijolos para minimizar a quantidade de material que tinha que subir. A gente montou uma equipe que tinha um mestre que era de Nova Iguaçu, que era uma outra, não era daí, mas com uma equipe local. E aí, em cima disso, repousamos um volume que servia de escritório. E aí, por fora disso, uma escada que conectava tudo e dava acesso ao terraço. Isso é uma foto mais distante da galeria na paisagem e uma foto um pouco mais próxima, que sempre foi uma preocupação grande, que eu conseguisse ter uma continuidade muito grande dos elementos entre as casas da favela e a galeria. Assim, uma coisa que vai ser interessante ver no dia que essas casas todas que estão antes da imagem da galeria, se elas forem brancas, você vai parar de perceber a galeria como uma coisa que está dissociada delas e vai parecer um grande bloco. Como hoje você vê como um grande bloco o tijolo, né, sem revestimento.